Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Luciana, faço parte da Casa Espírita Consciência e Vida e me sinto muito honrada de estar aqui fazendo essa palestra para vocês. É a primeira vez que eu faço uma palestra online. Já fiz outras palestras na casa e sempre é com muito carinho, com muita alegria que eu faço isso para a Casa Espírita, que é uma casa que eu amo e que está sempre no meu coração, todas as pessoas que lá trabalham, que lá estão. Então, para mim, está sendo muito bom. Agradeço muito a oportunidade de estar participando dessa palestra. E vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre Jesus. Nossa, que responsabilidade, hein? Falar sobre Jesus. Que responsabilidade falar sobre alguém tão importante e que até hoje falamos, aprendemos e evoluímos em seu nome. Né? Jesus, que foi o nosso mestre, o mestre de Deus, o enviado de Deus para a nossa terra, para pregar a sua palavra, para pregar os seus ensinamentos, para pregar a caridade, o amor e tudo mais que a gente aprende com ele. A palestra de hoje é Jesus, médium de Deus. Mas a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é: o que é médium? O que é ser médium? Jesus era médium? Nós somos médium? Bom, gente, médium nada mais é do que ser instrumento de comunicação entre o plano terreno e o plano espiritual. Ou seja, nós, como encarnados, moradores da Terra, nos comunicarmos com os seres espirituais que estão desencarnados. Aí eu pergunto para vocês, Jesus era médium? Porque para ele ser médium de Deus, ele primeiro precisaria ser médium, né? Primeiro eu pergunto, o que precisa para ser médium? Para ser médium, precisa estar encarnado. Ponto. Nós estamos encarnados, certo? E Jesus, ele estava encarnado? É lógico que estava, né, gente? A gente sabe das histórias de Jesus, a gente conhece as parábolas deles, as lindas histórias e ensinamentos. E para que ele conseguisse fazer isso, ele estava encarnado na Terra. Ele foi uma pessoa, um ser humano assim como nós. Apesar de ter sido um ser humano extremamente evoluído, um ser humano de luz, mas ele era encarnado, ele era de carne e osso, como a gente é aqui na Terra, né? Então, vamos imaginar a grandeza de Jesus quando ele era encarnado, quando ele estava presente aqui na Terra, a grandeza que ele era. O ser de luz iluminado e o nível de conhecimento que ele já tinha quando era encarnado. Aliás, desde quando ele nasceu, ele já demonstrava esse poder do conhecimento, né? Então, Jesus foi um ser extremamente iluminado. E ele só poderia ter um mentor. E quem era esse mentor? Era Deus. A maior grandeza que poderia existir no universo. Jesus sempre esteve com Deus, sempre. E Deus era, por sua vez, sempre esteve com Jesus. Sempre estava com Jesus, nos seus pensamentos, nas suas ações, uma vez que a vontade de Jesus sempre seria a vontade de Deus. Jesus sempre esteve com Deus, assim como Deus também sempre esteve com Jesus. A vontade de um era a vontade do outro. Estavam sempre ligados pelo pensamento. Ao passo de que tudo que Jesus realizou e ainda realiza por nós, sempre esteve sob a inspiração de Deus. Jesus era o espelho cristalino de Deus aqui na Terra. A vontade de Deus, Senhor dos mundos, sempre prevalece, misericordiosa e soberana. Jesus, no versículo 15, capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz: já não chamarei de servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, mas chamarei de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai te fareis conhecer. Ou seja, tudo que Jesus ouvia e aprendia de Deus, ele transmitia com muito amor, com muita paz, com muita tranquilidade. Então, tudo que Jesus conhecia sobre Deus, todos os ensinamentos que vinham dessa influência magnífica de Deus para ele transmitia os seus conhecimentos através de suas parábolas, através de seus ensinamentos. Deus é o soberano universal.
a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, assim como diz o Espiritismo. E Jesus é o seu embaixador na Terra. Deus criou o nosso universo, todos os sistemas, planetas, galáxias e constelações que nós sabemos que existimos. E Jesus presidiu essa formação do orbe terrestre. E é por isso que Jesus disse: eu sou o princípio de todas as coisas e vos falo. Além disso, todos aqueles que foram escolhidos para passar a missão com Jesus, eles foram preparados pelo plano espiritual, porque todos sabiam quais eram seus deveres diante da missão com Cristo. Então nada foi por acaso. Deus instruiu a todos aqueles que iriam passar por essa missão com Jesus para cumpri-la. Então tudo foi preparado para a vinda de Jesus na Terra. Até as pessoas com que ele conviveu, os seus pais, Maria e José, seus apóstolos, seus discípulos, nada foi por acaso. Tudo foi preparado, porque já sabíamos, ou melhor, Deus já sabia da missão de Jesus aqui na Terra e do quanto era importante esse apoio que ele teria de todas as pessoas que passaram por ele. Então, pensando nisso, será que a gente pode dizer que Jesus era médium de Deus? Bom, já sabemos que ele era completamente inspirado por Deus, né? Eles viviam conectados o tempo todo, sempre em sintonia, sempre em pensamento. Jesus recebia orientações de Deus, a qual ele chamava de Pai. E nós sabemos o quanto Jesus era inspirado nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, tudo vindo de orientação divina, de orientação de Deus. Então já sabemos que existia essa conexão direta com Deus. Jesus veio à Terra justamente para se tornar esse instrumento de ligação diretamente com Deus. O que a gente fala que é ser médium mesmo? Não é um instrumento de comunicação entre a espiritualidade e um ser encarnado? Então, podemos dizer sim que Jesus era um médium de Deus. Mas eu pergunto para vocês, beleza, Jesus era médium de Deus, mas qual era a mediunidade de Jesus então? Porque para ser médium tem que ter mediunidade, não é? Vamos analisar um pouquinho da história de Jesus e ver se realmente ele era médium? E o que podemos dizer dos milagres e das curas realizadas por Jesus? Bom, milagre ou miraculum, ou do verbo latino mirare, significa maravilhar-se, admirar-se. Algo que aconteceu e que não tem explicação científica para aquela época. A ciência não consegue explicar. Algo inexplicável. Algo que simplesmente não se acreditava que poderia acontecer, né? E a cura? A cura basicamente nada mais é do que a troca de uma molécula malsã para uma molécula sã. E que depende primeiramente da potencialidade e da pureza daquele fluido que está sendo inoculado naquela molécula. Mas depende também da vontade de quem está fazendo aquilo. A vontade é a força propulsora que vai potencializar aquele fluido para que ele realmente, efetivamente, possa realizar a cura daquela molécula. Ou seja, a intenção de quem está curando, a doação e a intenção de quem está curando é a força primordial que vai conseguir manipular aquele fluido para que aquele fluido possa realmente curar aquela molécula. Pensando nisso, eu posso falar sobre a mediunidade de Jesus. Aí vocês me perguntam, mas Jesus tinha mediunidade? O que tem a ver os milagres e as curas que ele fez com a mediunidade? Bom, eu posso dizer para vocês que as curas e os milagres que ele fez nada mais é do que demonstrações de mediunidade de efeitos físicos. E nós temos algumas passagens, alguns acontecimentos da vida de Jesus para provar que Jesus tinha um profundo conhecimento dos fluidos, de manipulação dos fluidos, capazes de manipular a matéria para transformá-la. Quem é que lembra de um dos primeiros casos de Jesus, que foi a transformação de água em vinho? Quando em uma festa, nas bodas do Caná, ele conseguiu transformar a água em vinho, através da força do pensamento, vamos dizer assim. Gente, isso nada mais é do que manipulação dos fluidos.
Como eu disse, Jesus tinha sim um profundo conhecimento das manipulações dos fluidos. Ele já sabia como fazer isso. Então ele conseguiu transformar as moléculas de H2O, que é as moléculas de água, em moléculas de vinho. Então isso foi uma demonstração de mediunidade, de efeito físico que ele tinha naquela época. Outra coisa também, quem lembra de vocês quando ele conseguiu multiplicar os peixes e o pão? Mais uma demonstração de manipulação de fluidos que ele tinha. Existem duas teorias para esses acontecimentos de Jesus. Uma das teorias que Allan Kardec também defende no seu livro A Gênese, ele fala que Jesus ele tinha um magnetismo muito grande, um poder magnético muito grande. E com esse poder magnético, ele conseguiu abstrair a questão da fome naquelas pessoas, naqueles discípulos que estavam ali com ele, e com isso manipular a vontade e a necessidade de comer. Então ele manipulou, ele fez uma ação magnética naquele momento com aquelas pessoas que estavam ali, bloqueando a ação da fome. Outra teoria é que ele conseguiu manipular as moléculas que já existiam, que são as moléculas do pão e do peixe, e conseguiu multiplicar algo que já existia. Ele não inventou, ele não criou peixes e pão do nada, mas ele aproveitou moléculas que já existiam e transformou essa molécula, multiplicando-as. Então, tudo isso que eu estou falando são manifestações de efeito físico, são mediunidade que Jesus tinha. Outra mediunidade também que ele tinha, e outra demonstração também que aconteceu, foi quando ele caminhou sobre as águas. Quem lembra que quando ele tinha atravessado o lago, o barco tinha ido na frente, na verdade, né? E ele ficou para trás, e ele tinha que alcançar o barco, e estava com águas turbulentas naquele lago, e ele teve que alcançar aquele barco onde os seus discípulos já estavam dentro. Então ele começou a caminhar sobre as águas. Nesse momento, Pedro, que estava no barco, o viu caminhando sobre as águas, e ainda falou: Jesus, deixa eu encontrar contigo, deixa eu caminhar sobre as águas contigo. E Jesus, na mesma hora, falou: venha. E ele foi, Pedro foi. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a afundar, e começou a gritar: Jesus me salve, Jesus me salve. E ele falou: Pedro, volte para o barco. Aí Pedro perguntou para ele: como é que eu não consegui? Como é que só você consegue andar sobre as águas? Aí tem a frase clichê que a gente já conhece, que Jesus falou naquele momento: se tu tivesses a fé como um grão de mostarda, tu dirias aquela montanha: move daqui para ali, e a montanha se moveria. E na verdade para Pedro faltou a fé. E que hoje nós sabemos que além da fé, da máxima fé que Jesus tinha, ele também tinha o poder de levitação. Ou seja, ele conseguia fazer, ele tinha essa mediunidade de levitação. O que seria levitação? Seria a capacidade de levitar, de elevar-se ao solo em determinada altura, né? Muitas vezes podem ser baixo ou mais alto, e também com um poder de deslocamento, onde ele conseguia se elevar-se a partir do solo ou de qualquer outra superfície. No caso dali, seria o lago. Outra teoria também para explicar sobre esse caso que Jesus andava nas águas, que Kardec também fala e questiona essa questão, é que Jesus, na verdade, ele estava desdobrado. Ou seja, ele estava em algum outro lugar e o seu perispírito conseguiu desdobrar-se até o local onde estava o barco, e com a propriedade de tangibilidade. Nós sabemos que os perispíritos têm várias propriedades, e uma delas é a tangibilidade, ou seja, se manter tangível, tocável. Então, nesse momento, Jesus, com essa propriedade desdobrado, ele conseguiu fazer com que as pessoas vissem, tocassem nele, pela propriedade de tangibilidade. Mas, na verdade, o que estava ali era só o perispírito. Mas essa teoria tem um questionamento, porque Jesus, ele não ficou para trás. Ele não foi para lá, desdobrou, apareceu, depois sumiu, né? Porque se ele tivesse desdobrado, teoricamente, ele teria que sumir. Mas não, ele foi até o final.
ele cruzou o rio com seus discípulos e continuou a trajetória dele. Por isso que a teoria da levitação seria mais aceita. E isso sim também seria mais uma propriedade, mais uma manifestação, na verdade, da mediunidade de efeito físico que Jesus tinha. Só aí já conseguimos comprovar 3 histórias para dizer para vocês o quanto Jesus era médium e quanto era a capacidade dele de manipular esses fluidos. Fora isso, nós temos também mais algumas histórias e mais alguns exemplos para contar para vocês sobre essa capacidade de Jesus como médium de Deus. Vocês se lembram das ressurreições que Jesus foi capaz de realizar? Lembram da história do filho da viúva de Naim, que todos pensavam que estava morto e Jesus foi capaz de ressuscitá-lo? E da filha de Jairo, que a família inteira achou que ela estava morta. Ela jazia em cima de uma cama. Jesus chegou para Jairo e falou: sua filha não está morta, ela está apenas dormindo. No entanto, ninguém acreditou. Mas Jesus se aproximou do corpo da menina, segurou-a na mão e disse: levanta-te. E ela se levantou. E a célebre história de Lázaro, que ficou 4 dias morto e foi ressuscitado por Jesus na frente de todos que lá estavam. Vamos dar uma espiadinha nessa história, relembrar um pouquinho da história de Lázaro, para ver como foi que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos? Vamos lá? Ele era um bom homem, Maria. Sim, ele era. É uma grande pena. Eles são queridos. Ele era. Todos eles. Seu irmão vai viver de novo. No dia da ressurreição? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá. Acredita nisso? Agora sei quem você é. Jesus! Se tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Onde o colocaram? Lázaro morreu. E vocês devem acreditar. Vocês! Tirem essa pedra daí. Jesus, já se passaram 4 dias. Afastem essa pedra. Lázaro, saia! Ele zomba de nós com essa cena. Confie nele, Marta. Alguém devia impedir isso. É uma piada cruel.
dessa ressurreição? Será que Lázaro realmente estava morto e depois de 4 dias Jesus conseguiu ressuscitá-lo? Bom, gente, o que a história nos diz é que Jesus também era um excelente magnetizador, né? Então ele foi capaz de magnetizar os fluidos envolvidos nessas pessoas e fortalecer as ligações fluídicas entre o espírito e o corpo físico dessas pessoas, incluindo o de Lázaro, que mesmo há 4 dias sem demonstrar nenhum sinal vital, mesmo assim ele conseguiu religar o corpo físico e o espírito, fazendo com que Lázaro conseguisse levantar. Você vê que tem uma cena que ele olha para o céu e pede ajuda ao seu pai, a Deus, que é justamente quem o inspira e quem o ajuda com todas essas demonstrações. E que ele nunca perdeu a fé, sempre a fé era o seu guia. E ele sempre fala com as pessoas para nunca perderem a fé, para sempre acreditarem. E ele pergunta, você acredita em mim? Porque é assim, com a fé das pessoas e a fé que ele tem nele mesmo e em Deus, que ele consegue fazer todos esses milagres que hoje sabemos que é um profundo conhecimento que Jesus tinha de fluidos e de magnetismo, capaz de fazer todos esses milagres que aconteceram na história. E ainda tem mais. Podemos também falar sobre algumas curas que Jesus realizou, além de todos esses acontecimentos que a gente já descreveu, que Jesus já fez. Ele tinha também a mediunidade de cura, onde ele foi capaz de curar algumas pessoas. Quem lembra da história do cego de Siloé, onde Jesus foi capaz de devolver a visão a um homem que tinha cegueira há anos, há muito tempo? Vamos assistir um pequeno trechinho dessa história para a gente relembrar o que aconteceu e como Jesus fez a cura desse cego? Vamos lá. Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé. Vocês perceberam o que Jesus utiliza para realizar a cura desse cego? Perceberam que ele utiliza a própria saliva para realizar essa cura?
Ele pega um pouco de terra no chão e depois cospe literalmente na terra, utilizando a sua saliva para depois passar essa saliva nos olhos daquele cego que no começo acha aquilo muito estranho, né? Imagine o cara passando cuspe no meu olho, também eu ia achar estranho. Mas manda aquele cego lavar os seus olhos e imediatamente ele recupera a sua visão. Gente, ele utilizou também ali de fluidos magnéticos para manipular e conseguir tratar e curar aquela cegueira. Não sei se vocês já ouviram falar na imunoglobulina, que é uns anticorpos que nós temos no nosso corpo, inclusive na nossa saliva. Então ele utilizou esses anticorpos disponíveis na sua saliva porque ele tinha esse conhecimento, ele sabia que poderia usar esses anticorpos na saliva para curar aquela cegueira. Então ele manipulou já aqueles fluidos daquela saliva utilizando os anticorpos já existentes para curar a cegueira. Olha que interessante, não? Aí nós vemos o profundo conhecimento de Jesus nesses fluidos magnéticos e na manipulação desse fluido. Isso é muito interessante. Outro caso também foi a cura do paralítico. Quem lembra quando ele conseguiu curar um cara que era aleijado há muito tempo e ele fez aquele cara levantar? Vamos ver também só um trechinho dessa cura para a gente relembrar também essa história. Como são tantas histórias e tantos acontecimentos, é legal a gente dar uma relembrada e ver como foi que Jesus fez essa cura. Vamos lá? Dar uma espiadinha no passado e relembrar essa história? Senhor, homem de Nazaré, se pode fazer isso, pode curar meu filho? Venha. Por favor. Eu lhe imploro. Esperem! Esse homem é uma fraude e um falso Messias! Acredite, ele é o Messias! Ele veio aqui para roubar o nosso dinheiro! Sim! Toda semana é a mesma coisa! Quietos! Quietos! Ouçam o mestre! Acredita que posso ajudá-lo? Sim. Levante e ande.
O que vocês acham que aconteceu nessa situação? Vocês lembram de que a gente falou que a cura se dá pela troca da molécula malsã pela molécula sã? Então Jesus, mais uma vez, conseguiu manipular esses fluidos para recompor e reestruturar o corpo físico daquele senhor através de uma ação magnetizadora que ele tinha conhecimento e conseguiu fazer. Mas lembra que ele fala: a tua fé te curou. Vai e não peques mais, para que as coisas não aconteçam de outra forma, para que algo pior não venha. Ou seja, ele não coloca o trabalho todo para ele. Não. Ele sabe que ele tem auxílio da espiritualidade e sabe que ele tem auxílio principalmente de Deus naquele momento. Então ele fala: a tua fé te curou. Não foi eu, foi a tua fé. E ainda fala para que ele não peques mais, porque as ações de pecar poderiam desequilibrar novamente o ajuste do corpo físico que ele tinha feito. Então as ações deles a partir daquele dia, as ações benéficas que aquele homem teria a partir daquele dia, iria segurar e complementar o tratamento dele para a reestruturação magnética do corpo físico. Gente, isso é fantástico, saber que Jesus era um ser iluminado e capaz de fazer tudo isso. Capaz de esses tantos feitos que a gente conhece na história. E a capacidade curativa que ele tinha. Mas vocês veem que em todas as passagens nunca faltava fé de exercer essa mediunidade. Nunca faltava fé em Deus, a fé nele mesmo, a fé na espiritualidade. Que eu tenho certeza que ele sabia que o acompanhava. Então é isso muitas vezes que falta até na gente, a nossa fé, o poder da nossa fé, o poder de acreditar que nós podemos sim realizar muitas coisas, se acreditarmos. Jesus nos ensinou uma gama de coisas, são muitas lições que ele sempre nos ensinou, mas principalmente a caridade, a fé e a ajuda ao próximo, amar ao próximo, amar a si mesmo, acreditar em si mesmo. E acreditar que nós somos capazes de muitas coisas. Sua mediunidade divina operava pela alta capacidade eletromagnética positiva que ele tinha. Ele tinha uma excelente capacidade e um conhecimento, lógico, né, como a gente já viu. Jesus atuava ainda nas camadas perispirituais dos enfermos, realizando curas instantâneas, fenômenos físicos e efeitos intelectuais no campo da mediunidade. E em casos mais extraordinários, Jesus conseguia a reconstituição do membro físico de alguém que estava amputado. Era ele que predominava sobre a matéria. Conseguia dominar o fluido cósmico universal e conhecia cada elemento químico que era necessário para fazer determinadas curas. Não existia obstáculo para Jesus. Ele tinha essa capacidade de manipular o fluido cósmico universal e através de ações magnetizadoras e do conhecimento que ele tinha, ele conseguia realizar várias curas. Se Jesus tinha alguma influência, com certeza era a influência de Deus. Porque segundo espíritos, e conforme Kardec diz em seu livro A Gênese, Jesus era um médium de Deus. Ele agia por si mesmo, por conta do seu poder pessoal, do poder pessoal que ele tinha. Assim como também podem fazer, em certos casos, alguns encarnados, como nós, a partir da nossa força, a partir do que acreditamos ser verdade e a partir da nossa capacidade e no poder da nossa fé. Isso nos deixa uma lição, gente, de como somos capazes também de exercer esse mesmo poder. Basta acreditarmos, basta conhecermos, basta termos fé e acreditar na nossa capacidade e nas nossas forças propulsoras que nós temos dentro de nós. Que nunca percamos a nossa fé, porque Jesus nunca perdeu a fé dele e sempre disse isso. A superioridade da natureza de Jesus não se dá só pela sua constituição material ou perispiritual, mas principalmente pela sua condição moral. Jesus foi o ser mais evoluído que existiu no planeta Terra.
E apesar de ter sido o ser mais evoluído, foi o mais simples e desprendido ser humano que a gente já conhece. Ele foi o maior exemplo de amor e de caridade que a gente tem. Ele foi o nosso modelo e o nosso guia que nós temos até hoje, dos seus ensinamentos, das suas parábolas, dos seus conhecimentos. Até hoje tentamos seguir os seus ensinamentos e temos ele como base para a nossa vida. Jesus é a luz que nos aparece diante da escuridão que atinge e que aflige os seres humanos. Então, gente, que isso fique de exemplo para nós, que esses ensinamentos de Deus e a sua mediunidade nos sirva como base para buscarmos a nossa evolução moral e espiritual. Sabemos que a fé que nós precisamos ter é a que vai mover montanhas, é a que não vai nos deixar abater diante de todas as dificuldades e sofrimentos que temos passado. Nessa época de escuridão que estamos passando, com toda essa pandemia do coronavírus, com todas essas situações de sofrimento que o mundo inteiro tem passado, que possamos nos agarrar nessa fé inabalável que Jesus tinha e que com ela possamos seguir os nossos caminhos, que possamos nos unir em um só pensamento, em um só coração, em uma só vibração de amor e de caridade para o nosso mundo. Que possamos pegar esses exemplos de Jesus e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E que com tudo isso que nós aprendemos nessa palestra, que eu tentei trazer um pouquinho para você, dessa mediunidade de Jesus, e que nós somos também capazes de exercer, se acreditarmos que podemos, se acreditarmos que possamos mover aquela montanha, a montanha se moverá diante de nossos olhos. Então, que esse exemplo de fé fique para nós e que possamos nos unir cada vez mais nesses exemplos, nesses ensinamentos, nessa vibração de amor, de caridade e emanar essa vibração para o mundo todo. Que nesse momento pedimos que Jesus, o nosso curador, possa nos curar das nossas feridas, possa curar-nos das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos, que a gente não possa ficar nessa sintonia negativa e que possamos sim elevar o nosso pensamento, a nossa vibração para Deus, para o nosso Pai maior e para Jesus, que sempre esteve conosco e sempre vai estar do nosso lado. Mesmo quando nos sentirmos sozinhos, mesmo nas épocas mais sombrias da nossa vida, mesmo diante de todo esse sofrimento, Deus e Jesus nunca vai abandonar seus filhos. E que possamos ter isso em mente e nunca esquecemos do amor incondicional que Jesus teve por nós. E que esse sim seja a nossa base e o nosso guia para dias melhores. Acreditem em vocês, acreditem nos seus potenciais, acreditem que possamos sim ser melhores a cada dia que passa. E que tudo isso que estamos passando vão ser mais exemplos de que podemos sim ultrapassar todas as mazelas e todos os sofrimentos que chegam até nós. Lembrem-se, somos maiores juntos. Em um só coração, guiados por Jesus, guiados por Deus, vamos conseguir passar. Isso tudo vai passar, essa fase vai passar, porque não estamos sozinhos. Toda a espiritualidade está com a gente, nos acompanhando e nos ajudando. Então, se sintam abraçados nesse momento por toda a espiritualidade. Se sintam queridos e que toda essa energia positiva possa chegar até nós. Não só para nós, a todos vocês que estão assistindo essa palestra, mas a todos os nossos entes queridos, todos os nossos familiares, todo o nosso planeta. Todo o nosso planeta. O mundo precisa de vibrações positivas, precisa desse aumento vibratório que nós podemos dar. Acreditem em vocês e sigam em paz. Desejo a vocês uma excelente noite e deixo para vocês aqui uma música do nosso Mestre Jesus
que vocês tenham gostado um pouquinho dessa palestra que eu pude trazer para vocês. Desculpe alguns erros, desculpe qualquer eventualidade que aconteceu. É a primeira vez que eu faço uma palestra online e muitas vezes a gente se perde no que a gente fala, mas tentei trazer o melhor de mim nesse momento. E deixo vocês com essa música para finalizar a nossa palestra. Jesus, nos cure, cure-nos. Obrigada. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu